Há alguns meses atrás, a televisão divulgou uma denúncia de que algumas distribuidoras de leite no sul do país estavam utilizando a adição de formol no produto que eles vendiam. Nós então vemos como se fosse algo que é muito relevante, o papel da imprensa de fazer denúncias, o papel dos órgãos competentes de coibir essa ação. Esses factoides são criados, essas denúncias são projetadas. Eu não vou afirmar taxativamente que no caso do leite foi uma dessa, mas é comum ser assim, justamente para nos dizer, para nos dar uma satisfação, para nos fazer crer que tem alguém ao nosso favor. Na verdade, eu já trabalhei no rádio há muito tempo e já vi acontecer diversas vezes em que alguém, por não chegar junto no caixa 2, na propina, agora eles deixam vazar as informações de coisas que, na verdade, todos que praticam aquela atividade fazem o mesmo. Mas como A, B ou C não chegou junto, esse A ou B ou C agora é o boi de piranha. É aquele que vai servir com alguns propósitos. O propósito de que agora os que estão pagando as propinas devam continuar pagando para não ocorrer o mesmo com eles. O propósito de que agora a mídia vai se fartar, vai mostrar que ela está do lado do povo e denuncia as coisas erradas. E até os órgãos do governo vão se fortalecer perante a opinião pública, porque vão estar caracterizados como aqueles que realmente buscam o bem-estar da população. Então, de vez em quando, o próprio sistema cria algumas denúncias. Eu não estou dizendo exatamente que a do leite seja uma dessas, mas foi bastante também. Aquela do leite foi bastante estranha, dentro do que eu particularmente conheço por experiência própria, trabalhando no rádio de 81 a 2008. Voltando à entrevista em si, o rapaz fala sobre isso, que o próprio sistema cria personas que agora vão denunciar, mas nada efetivamente relevante, nada efetivamente sério, como, por exemplo, foi essa denúncia do próprio Eduardo. E aí, neste momento que suja, é como a denúncia do Alex Jones, na década de 80, em que ele publicou para o mundo todo os presidentes americanos adorando a coruja no Boeing McGreevey. A mídia deu a notícia com um tom de humorismo, como se fosse coisa engraçada. E dessa vez você vê que o próprio G1 publicou no caderno de tecnologia. É nos fazer ou nos querer tirar como muito otários. Otários até demais. E eu digo o seguinte, na verdade, 99% ou mais dessa população se enquadra, se encaixa. E talvez até mereça. Mas não são todos. Existem alguns que estão abrindo os olhos. Porque mesmo se você não está fazendo nada de errado, está sendo gravado. E a capacidade de armazenamento deste sistema aumenta a cada ano em uma magnitude jamais vista. Você não precisa ter feito nada errado. Você simplesmente tem que acabar por cair sob suspeita, mesmo por uma chamada telefônica errada. E então eles podem usar esse sistema para voltar no tempo e analisar cada decisão que você fez, a cada amigo que você já discutiu algo, e atacá-lo com base em tudo que você fez durante a sua vida relacionado ao momento que te pegaram e querem te acusar. Assim usarão toda a sua vida para um ataque sob suspeita à sua pessoa por uma atitude de apenas um momento. E assim podem pintar uma pessoa de bem na figura de um malfeitor. Este é um dos trechos mais importantes da denúncia do Edward Snowden. Ele agora vai descrever algo que eu vou ilustrar na sua mente, esta cena, com um aspecto da vida real que você já deve ter observado no trânsito. Você vem no seu carro tranquilamente, vem dirigindo. Daqui a pouco você vê lá na distância um posto policial. Os cones estão agora impedindo que os carros façam filas duplas ou triplas. Mas todos eles agora têm que passar em fila indiana, um por um. E justamente você é parado e levado para acostamento. Justamente você que está com algumas multas para serem pagas. Justamente você que está com o teu IPVA atrasado. E agora vai ter algumas dores de cabeça, com guincho,
com documentações, com pagamentos de taxas, de multas e até mesmo com o aluguel do pátio, onde seu carro vai ficar parado, até que você regularize a situação dele. A pergunta é, por que escolheram você no meio de tantas pessoas? A resposta é uma verdade oculta. As câmeras que estão hoje colocadas em pontos altíssimos das rodovias, na direção do fluxo dos carros, de acordo com a mão, está aquele posto policial. E nele, o agente de trânsito, ele vê, através hoje das placas dos carros, mais breve será através do chip, os carros que estão irregulares. E esses são separados na tela do monitor. Os irregulares para a esquerda, os regulares para a direita. E agora ele escolhe aleatoriamente entre os regulares aquele que ele quer parar. O radar grava a imagem do carro e da placa, que é enviada automaticamente para um posto da polícia mais adiante. Dali, o próprio computador envia os dados para o policial que faz a blitz. Então o que eu estou dizendo aqui é que antecipadamente, preste atenção, antecipadamente, o macete, a coisa é preparada. O caminho é preparado, o terreno é aplainado. Antecipadamente. Com esta câmera de vigilância, a alguns quilômetros antes do posto policial. Do mesmo jeito, da mesma forma, sem tirar nem pôr, eles estão coletando hoje os dados de cada um ser humano do planeta Terra. O Edward Snowden já disse que eles podem pegar quem eles quiserem, onde eles quiserem, da forma que quiserem. Inclusive, ele, Edward, demonstrou que quanto à sua própria pessoa, isso já é esperado. Disse até que tem ali uma sede da CIA próximo de onde ele está. Então, agora o que ocorre? Estão antecipadamente coletando todos os dados, toda a vida pregressa de cada um cidadão do planeta. Na hora que quiserem, por qualquer motivo, acusar a qualquer um destes, eles vão ter não só a acusação do momento, mas também os antecedentes das pessoas. O que ela conversou vai ser levado em conta. O que ela disse, a opinião que expressou. E aí, quem sabe, aquele momento da fita amarela, da fita azul, da fita vermelha no braço, como nós já sabemos que vai acontecer, quem sabe a partir daí vão começar a colocar uma fitinha nas pessoas para marcá-las e mandá-las para os campos de concentração, onde os caixões da FEMA, um órgão que pertence a este próprio governo e esta própria agência, que é a NSA, esses caixões já estarão ali esperando as pessoas para deitarem neles, quem sabe. Mas o certo é que neste trecho da reportagem, neste trecho da entrevista, do depoimento, da denúncia, Edward Snowden deixa claro que eles estão coletando as informações nossas para usar contra nós. O motivo principal que esses homens, esse sistema, onde os homens, claro, estão por trás, mas é um sistema, o motivo principal que esse sistema pode alegar para poder incriminar qualquer um de nós é dizer que nós estamos indo contra eles, contra o sistema. Por enquanto, podemos expressar nossa opinião, mas isso não vai durar muito. Então, qualquer opinião contrária aos interesses do Big Brother, do 1984, desse regime autoritarista do admirável Mundo Novo, certamente será motivo para prisão, cadeira elétrica, câmara de gás, tortura e a morte. O futuro não é nada bom. Aqui neste planeta nos espera algo cada vez pior. Por isso o recado permanece o mesmo do primeiro dia que eu estive aqui na sua frente. Prepare-se para a próxima, porque essa já era. O maior medo que eu tenho em relação ao resultado para a América destas revelações é que nada vai mudar. Pessoas vão ver nos meios de comunicação de todas essas divulgações. Eles vão conhecer os cumprimentos que o governo vai conceder a si mesmo, os poderes, uniliteralmente,
para criar maior controle sobre a sociedade norte-americana e da sociedade do mundo todo. Mas a população não estará disposta a assumir o risco necessário para levantar e lutar para mudar as coisas, para forçar seus representantes, que normalmente deveriam tomar posições no interesse do povo. E assim como eu já havia antecipado aqui, Edward Snowden agora diz que não crê que vá mudar essa situação. Não crê efetivamente que suas denúncias irão gerar algum fruto e que o povo irá, todo ele, acordar e até tomar alguma atitude. Na verdade, eu, Rubens, penso que o próprio Criador tem incomodado pessoas como Rima Label, como Edward Snowden, como Hans Williams e tantos outros que têm colocado a boca no trombone. Já nem digo Alex Jones, David Icke, que esses você já está careca de saber. Na medida em que pessoas como o Eduardo, nós não sabemos a opinião religiosa ou espiritual, qual orientação ele segue, mas vemos que a atitude dele é uma atitude que, se ajudar algumas pessoas a pensar na próxima, terá logrado algum êxito. Mas, no intuito de fazer com que as pessoas se preparem para esta, certamente até ele não acredita nessa possibilidade. Assim, eu, Rubens, prefiro acreditar que neste final dos tempos o Criador tem levantado homens, independentes da orientação religiosa ou espiritual, para fazer algo pelas pessoas que são do Criador. Aqueles que ele diz, aqueles que o Pai me envia, de maneira nenhuma lanço fora. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Sai dela, povo meu. É esse grupo que eu estou falando. Eu penso que em função deste grupo, o Criador tem levantado pessoas para mostrar essas verdades. Eu estou convencido disso. E os próximos meses, nos próximos anos, isso só vai piorar, até que eventualmente haverá um momento em que as políticas vão mudar. Porque a única coisa que restringe as atividades do estado de vigilância são políticas. Mesmo os nossos acordos com outros governos soberanos, que considero que seja uma estipulação da política em vez de uma estipulação do direito. É por isso que o novo líder será eleito. Eles vão encontrar o interruptor. Irão dizer que por causa da crise, por causa dos perigos que enfrentam o mundo, alguma ameaça nova, por isso precisam de mais poder e mais autoridade. Não haverá nada que as pessoas possam fazer neste momento para se opor. Será a tirania final. Quando Edward Snowden aborda a questão da mudança através da política, observe que logo em seguida ele cita a necessidade de um líder, um novo líder. Porque ele não está falando que tem como reverter o quadro no mundo do jeito que o mundo está aí. Não sei se você conseguiu perceber. Se não conseguiu, ouça de novo. Ele diz que não tem jeito. As denúncias dele não irá de maneira nenhuma surtir efeitos. E segue dizendo que a mudança que vai ocorrer é de que a opressão vai ser maior, o controle vai ser maior e a política vai mudar. Daí a chave. A chave quer dizer o método, o meio, a forma de mudar isso, trazendo uma nova liderança. A mesma liderança mundial que tanto foi defendido pelo nosso ex-presidente Lula. A mudança em que agora a soberania dos países são entregues a um representante mundial, que nós conhecemos como o anti-Messias. O mundo conhece como o anticristo. É importante você assistir outras vezes também esta denúncia do Edward Snowden, porque você vai captar muito mais informações do que as que eu pude aqui mencionar para você. E neste finalzinho, então agora ele solta uma pérola nas entrelinhas. A necessidade que se faz de um líder mundial, de um governo mundial, de um homem para governar todo o planeta. Ele diz agora, finalizando, que quando isso acontecer, será tarde demais. A população hoje pode, segundo a opinião dele, a minha não, mas a dele, reverter este quadro. Ele pensa dessa forma. Mas quando chegar o momento em que tudo isso estiver consolidado, terá sido tarde demais.
e a tirania final vai reinar. Essas são as últimas palavras do Edward Snowden nesta entrevista, o depoimento que ele fez nesta denúncia.